Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você tá vendo esse vídeo, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que saudade que eu tava disso aqui, ó, caderno de história em cima da mesa. É sério, caderno de história em cima da mesa, vai lá pegar. Queridos e queridas do nono ano, primeira videoaula de história, vamos terminar com a Primeira Guerra Mundial, ou com a Grande Guerra, como eles chamavam, porque não sabia que ia ter a segunda. Então, vamos terminar com esse conflito aí, já passei trilha sobre isso, mas vamos ter uma videoaula só pra gente encerrar isso aí com uma explicação razoável, certo? Todo mundo parou, as aulas presenciais pararam com a gente vendo a Guerra das Trincheiras, certo? Guerra das Trincheiras, a primeira guerra, a Grande Guerra, tem 3 fases, lembra? A fase de movimento, rapidinha, de 1914 até 1914. De 1915 até 17, a Guerra das Trincheiras, que é quando os exércitos, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, lembra lá, hein? Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Itália, depois a Itália sai. E o Império Turco-Otomano. Tríplice Entente, Sérvia, coitada da Sérvia, França, Inglaterra e Rússia, certo? Lembraram dos grupos? Esses 2 exércitos, eles eram equivalentes, eles eram empatados. E aí eles fizeram lá trincheiras e ficavam lá debaixo da trincheira, atirando um no outro, certo? Lembram disso? E aí a guerra ficou empatada. O que mais matava era a vida nas trincheiras, né? Porque era uma vida horrível, os pessoal moravam num buraco, não tinha banheiro, e fazia cocô lá mesmo, as coisadinhas, né? A Nutelinha tava lá, né? Você teve o surgimento da indústria alimentícia, né? Porque precisava alimentar esses soldados com enlatados, não dava tempo de plantar, os caras estavam lá, lembra disso, né? Indústria alimentícia, então você teve o surgimento do leite condensado, da bolacha, só comida gordurosa para manter os caras vivos, né? Gostoso, mas imagina você só comer isso, né? Deve dar uma saudade da comida de verdade, sem ser industrial. Então, o crescimento da indústria alimentícia por conta da Guerra das Trincheiras. Guerra das Trincheiras, condições de higiene péssimas, ratos, né? Tem vários relatos no livro de vocês, olhem aí no capítulo de Grande Guerra no livro de vocês, como era a vida desses soldados na Guerra das Trincheiras. Movimento sufragista, movimento de direito das mulheres de trabalhar, de votar, porque agora a maioria da população masculina está na guerra, então as mulheres entram nas indústrias, você vai ter um momento em que as mulheres mostram que elas podem fazer tudo que os homens fazem. Então, várias coisas acontecem durante a Guerra das Trincheiras, inclusive uma grande crise econômica. Por quê? Porque toda a economia dos países que estavam participando da guerra era para a guerra. Então faltava comida para a população lá nos países, né? A vida dos soldados era péssima. As indústrias estavam produzindo apenas para a guerra. Ou seja, uma crise enorme. E muita gente dentro dos países europeus queria acabar com a guerra. No início, existem relatos que muita gente na Europa acreditava que essa guerra ia durar um mês. O problema é que ela começou em 1914, lá com o estopim, lembra? Francisco Ferdinando, toma um tiro e morre, e aí começa todo aquele efeito dominó, começou a guerra. Ela começou em 14, a gente já está em 1917. São 3 longos anos de morte, de crise, de um conflito enorme, do maior conflito da história do mundo até aquele momento. Tanto é que foi a Primeira Guerra Mundial. Eles só não chamavam assim, novamente, por quê? Porque ainda não tinha acontecido a segunda. Então era a Grande Guerra, né? Era a Grande Guerra. Nunca tinham sido usadas tantas tecnologias de arma, canhão, metralhadora, arma química. Tanto é que a arma química ficou proibida depois da Primeira Guerra Mundial, porque ela era muito letal e muito desleal, né? Era um gás que soltava, gás pimenta, por exemplo, matava as pessoas. Então, era uma situação horrorosa que a Europa estava passando, destruição total, certo? Até que vem o ano de 1917. Em 1917, pessoal, acontecem 2 grandes episódios. Tem um filme lá que eu até comentei com vocês, né? A gente até podia ter ido ver, mas coronavírus, infelizmente. Um filme, 1917, ele nem trata muito sobre esses 2 grandes acontecimentos, mas é um filme ótimo pra gente entender como é que eram as condições de vida na guerra. O filme, na verdade, é sobre sobre a história de 2 soldados e tal, e é um filme sobre pequenas histórias da guerra, não é sobre esses grandes acontecimentos. Enfim, 1917, o ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial. Por que decisivo? 2 coisas acontecem. A primeira delas é que a Rússia sai da guerra. A Rússia vai embora da guerra. Por quê? Próxima matéria. A gente vai ver na próxima videoaula por que a Rússia sai da guerra. Mas a Rússia saiu.
Nesse momento, a Tríplice Aliança parece ter uma vantagem. Por quê? Porque agora a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vão poder concentrar a guerra só do lado oeste, só da França. O lado leste, a Rússia, não é mais problema, está fora da guerra. Parece uma vantagem enorme, porque agora eles vão lutar só em uma frente de batalha. O problema é que o segundo acontecimento é que em 1917, os Estados Unidos, que estavam praticamente neutros, os Estados Unidos quando começa a guerra, eles estão apenas fornecendo alimentos e armas. Muito mais para a Tríplice Entente. Para os Estados Unidos é muito mais vantajoso que as coisas continuem como estavam. Então a Tríplice Entente vence a guerra, Inglaterra e França. Mas os Estados Unidos até vende armas e medicamentos e comida para a Tríplice Aliança também. O problema é que os Estados Unidos sofreram ataques da Tríplice Aliança, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. E em 1917 os Estados Unidos falam, opa, vamos entrar nisso aí. A gente nem quer que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vençam, eles vêm e atacam a gente, que palhaçada é essa? E aí, com a sua mente de 2020, você fala assim, agora já era, né? A Rússia saiu, a Tríplice Entente perdeu um membro, né? A Tríplice Aliança agora só vai atacar por um lado, parece que a Tríplice Aliança está ganhando. Mas agora os Estados Unidos entraram, professor, agora já era, agora acabou a matéria, vamos embora, os Estados Unidos vai ganhar tudo. Não. Os Estados Unidos naquela época nem era um país tão poderoso assim, era poderoso, mas não é o peso que nós temos hoje. Estados Unidos entrou, pronto, venceu, vai vencer a guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda não era um país tão desenvolvido, não era o grande império do mundo em 1917. Mas o apoio dos Estados Unidos, o apoio estadunidense à Tríplice Entente vai virar a guerra. Professor, mas como assim? Você acabou de falar que eles não eram tão poderosos? É o seguinte, pessoal, os Estados Unidos estavam fresquinhos, estavam tranquilos, o exército americano não tinha sido usado. O exército da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança estavam há 3 anos lutando. Eram exércitos debilitados dos dois lados. Os Estados Unidos estão lá, tranquilões, só ficaram ganhando dinheiro durante a Primeira Guerra, porque estavam vendendo armamento e medicamento e comida. Quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, isso vai desequilibrar muito. Por quê? Porque é um país que é poderoso, não tanto quanto a gente conhece hoje em dia, mas é poderoso. E é um país descansado. É como se a Tríplice Entente tivesse ganhado um jogador novo, tranquilo, descansado, com o exército. Aí os Estados Unidos mandam um monte de soldado, manda comida, manda medicamento, manda armamento. E aí a Primeira Guerra Mundial é desequilibrada. Aquele empate que existia entre os exércitos, com a entrada dos Estados Unidos novinho em folha, vai desequilibrar. E aí a Tríplice Entente vence a guerra. Acabou a guerra, o que acontece? Tratado de Versalhes. Para acabar a guerra, pessoal, anota aí. Para acabar, para dar fim à guerra, os países que participaram do conflito assinam um documento chamado Tratado de Versalhes. A Alemanha é a principal... Travei. Voltei. A Alemanha é o país principal que vai se prejudicar com o Tratado de Versalhes. A principal prejudicada com o Tratado de Versalhes. Por quê? Porque no Tratado de Versalhes, basicamente, o que se diz é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, os países que perderam a guerra, levaram toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. Então eles tiveram, o Império Austro-Húngaro se dissolveu, o Império Austro-Húngaro virou Áustria, Hungria, vários outros países, e a Alemanha foi considerada culpada por todo o conflito. Ou seja, a Alemanha perdeu suas terras na África, que eram pouquinhas, mas tinha. A Alemanha não pode mais ter exército, ou pelo menos o exército alemão vai ser bem pequenininho. A Alemanha não pode mais produzir armas acima do calibre 38, ou seja, a Alemanha está praticamente sem armamento, sem exército. A Alemanha tem que devolver um território que ela tinha conquistado da França, que é o território da Alsácia e Lorena, território importante porque tem bastante ferro e carvão. A Alemanha é considerada culpada e tem que pagar por todas as dívidas da França e da Inglaterra que a França e a Inglaterra tiveram durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o Tratado de Versalhes acaba com a Alemanha, faz com que a Alemanha entre numa crise enorme, financeira, econômica, uma crise moral, porque o povo alemão fica praticamente humilhado pelos países vencedores, certo? Então, Primeira Guerra Mundial acaba.
No ano de 1917, Rússia sai fora, Estados Unidos entram. Tríplice Entente vence a guerra. Depois de vencer a guerra, assinado o Tratado de Versalhes. Esse tratado coloca toda a culpa da Primeira Guerra na Alemanha. A Alemanha tem que devolver território, tem que pagar dívidas com a França e com a Inglaterra. A Alemanha fica numa crise econômica danada, enorme, certo? Consequência importante da Primeira Guerra Mundial, que é o que nós vimos na aula de hoje. Outra coisa importantíssima é criada a Liga das Nações. Que é isso? É uma união dos países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, para evitar novas guerras, né? Não deu muito certo. Depois da primeira tem uma tal de Segunda Guerra Mundial, mas isso é matéria para outro vídeo. E o nosso próximo vídeo é sobre o porquê que a Rússia saiu da guerra. Vocês perceberam que eu falei, a Rússia saiu, mas por quê? O que acontece lá? É o que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido o final da Primeira Guerra Mundial. Desequilíbrio para os Estados Unidos entrar, Tratado de Versalhes, saída da Rússia, 3 principais coisas desse vídeo, beleza, pessoal? Tchau, beijos, se cuidem, até o próximo vídeo de Revolução Russa.